Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 81º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Pá, hoje é feriado, caralho, hoje é feriado, meu, desde 2016 que hoje é feriado. Depois deste momento. Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Campeões! Nós temos de ser campeões! Nós temos de ser campeões! Nós temos de ser Faz exatamente 4 anos que eu estava estava no meu pior momento de aparência. Eu sei que é estranho. Eu sei que deve haver pessoas que devem estar a pensar, como assim pior? Dá para ser pior do que isso? Dá. Eu publiquei uma foto no Twitter de mim depois do Portugal ter ganho o Euro, em que eu tinha prometido num jantar depois de Portugal-Croácia, em que o Quaresma marcou o golo, eu disse, foda-se, se Portugal ganhar o Euro, eu rapo a barba. E o pessoal todo, na pizza, só estás a dizer isso porque Portugal não vai ganhar. E confesso que eu tinha alguma esperança que ganhasse, senão não prometia aquilo. Não foi aquela cena tipo, vou prometer porque vai ser irreal. Não, pensei mesmo que ia ganhar. E então ocorreu que depois tive mesmo de cortar a barba. E foi bué estranho porque eu tinha a barba bué grande. Se calhar nunca a tinha tido tão grande. E então foi mesmo rapar e foi bué tenso descobrir que afinal tinha queixo. E esse é sempre o pior momento, quando cortas a barba e ela ou a tiras totalmente ou ela fica curta, é reparares que afinal ainda tens queixo e pescoço. E então é bué estranho. Mas pela primeira vez vamos ter uma seleção campeã europeia durante 5 anos, por isso tinha de ser Portugal mais uma vez a fazer história. Depois dos descobrimentos, estamos aí. E a pergunta é, onde é que estavam há 4 anos atrás? Hoje é dia 11/7, isto vai sair no dia 13, ok. Se calhar no dia 13 não sabem onde é que estavam, mas no dia 10 ou no dia 11 de julho, onde é que estavam? De certeza que se lembram. Eu lembro-me que estava em casa com a irmã e os pais. E foi aquela cena, começar a gritar, a fechar o olho, começar a chorar de emoção e... Por isso, estava presente. Por isso é normal que se lembrem também. Mais cenas. Então não é que o Kanye West se vai candidatar a presidente dos Estados Unidos? Eu sei, isto agora parece bué surpresa. Mas, basicamente, desde que o Trump ganhou as eleições, ele sempre disse que... Sempre houve aquela cena, era Kanye West e o The Rock para as próximas eleições. E agora supostamente surgiu, ele fez um tweet a dizer que foi uma visão que ele teve, ou caralho, e teve logo o apoio imediato do Elon Musk. Bué estranho, imaginem que tínhamos de escolher entre o Trump e o Kanye West. Pelo menos o Kanye West só é louco. Ele não parece ser burro, ele parece só ser louco. E já o Trump... tenso. Não sei o que achar. Não sei o que achar, até porque lá está, meu. Este ano temos de ser bué especialistas em tudo, meu. Eu fiz um tweet em que dizia as especialidades para 2020. Deixa cá ver se eu encontro o tweet. É claro que mais uma vez não guardei o tweet porque José Zer Silva, não é? E então não guardei. Ok. E o tweet é assim: só em 2020 já me tornei especialista em epidemiologia, economia, gestão de companhias aéreas e criminologia. Reticências, eu só queria beijar na boca e gravar uns podcasts, até meti um podcast, mais nada, emoji a chorar. E meu, imagina, tens de ser
especialista nas eleições presidenciais americanas. Yeah. Isso é uma cena, tens de saber. Qual é o candidato certo? Em quem deves votar? Trump ou Joe Biden? Porque é que o Bernie Sanders não foi o eleito dos democratas? Acho que é democratas. Espero não estar a dizer merda, mas também se tiver é só mais uma merda. Epidemiologia. Qual é a melhor cena para o Covid? Como é que se evita o Covid? Quais são as melhores máscaras e o caralho? Depois, qual é o momento certo para confinar e desconfinar? A economia será que vai sofrer com isso ou não? Tens de dar a tua opinião, porque nós temos de saber. É só um gajo que vive em Galegos, mas a tua opinião conta. Depois, TAP, privada ou nacionalizada? Qual é a tua opinião, caralho? Para onde é que a TAP deve voar? Achas que o número de voos no Porto é justo? Porque, tipo, calma, caralho. E agora a criminologia, tipo, temos de saber porque é que um gajo mata a namorada e a atira ao rio, como é que temos de reagir a isso, porque é que alguém assedia sexualmente a outra pessoa e o caralho, de que lado é que devemos ficar e tudo. Tipo, agora até temos de ser especialistas em analisar prints no Instagram, prints de redes sociais em que metade são em português e metade são em inglês, e então tipo, calma caralho, foda-se, tenham calma, meu. Porque é isso que eu falo, meu. Uma cena é dar a tua opinião sobre um filme, uma música, ok, podes dar. Agora, tipo, sobre uma cena específica, quem sou eu para dizer se a TAP ou o caralho deve ser nacionalizado ou não? O único argumento que eu pensei, ok, é válido, é tipo, uma gaja dos Açores a dizer que se a TAP deixasse de existir, que não haviam tantos voos para os Açores e para a Madeira, o que ainda isolava mais as regiões autónomas. Ok, isso aceita-se, tipo, é um argumento válido. Agora, tipo, aqueles argumentos tipo, ai não, temos de acabar com a TAP porque vai dar prejuízo. Tipo, há tantas merdas em Portugal que dão prejuízo, meu. Será que é uma companhia aérea que vai fazer a diferença? E é tal cena, meu. A TAP, parecendo que não, boa para países de língua portuguesa, o que se calhar outras companhias não fazem, e boa para sítios, entre aspas, estratégicos para Portugal, que se calhar outras companhias aéreas não fazem. E tipo, vendo o peso da companhia aérea, acho que era metade ou 2/3 das pessoas que vêm para Portugal vêm pela TAP e o caralho. Tipo, claro que compensa. E por falar nisso, o perguntar não ofende desta semana, que é com o presidente da Associação de Turismo de Portugal, ou assim qualquer cena, pronto. E o gajo até é um liberal e o caralho, e mesmo assim acha que a TAP devia ser nacionalizada, ou este negócio que não é bem uma nacionalização. E ele disse os dados e tipo, foi o que ele disse. Claro que se a TAP desaparecesse, esses valores iam para outras companhias aéreas, mas não no imediato, ainda por cima porque estamos numa crise em que todas as companhias aéreas estão na merda e então ninguém ia fazer novas rotas. Por isso, vendo os prós e contras, se calhar é um negócio aceitável. Agora, o que me irrita é, tipo, mal vês a notícia e é logo, já tenho uma opinião super formada, estás a perceber? Porque eu sou bem inteligente e então claro que tenho opinião sobre tudo. E tipo, não. Às vezes não é preciso teres a opinião. Ok, se há uma cena, sei lá, racismo, achas que é fixe ou achas que não é fixe? Tipo, ok, aí se calhar é bom teres uma opinião. Agora, essas pequenas merdas, meu... Essas pequenas merdas não, essas grandes merdas que a nossa opinião vale quase nada, se calhar não vale a pena ter a opinião, ou pelo menos não precisas ter a opinião nas primeiras 24 horas. Porque isso depois faz-me lembrar, sei lá, o álbum Nu dos First Blood After Coma. Foi um álbum quando saiu, eu pensei, ei que merda, meu, que álbum merda e o caralho, foda-se, eles mudaram totalmente, uma falta de respeito para com os fãs e o caralho, cancelem First Blood After Coma. Porque lá está, a expectativa era uma, e lá, essa é a cena que eu já disse várias vezes, a expectativa fode sempre tudo. Há uma recomendação que vai ser um podcast brasileiro, que eu já falei aqui dele, que é o Brochada Sinistra. E se há duas cenas que o Magalzão Show me ensinou, é nunca criar expectativas, tipo, tens sempre de dizer que és uma merda às pessoas, porque assim, se não fores tão merda, as pessoas vão dizer, ok, surpreendeu-me pela positiva, afinal ele não é tão merda. E que tens o pau pequeno, tens tipo, dizes que tens 6 cm de pau, e depois faz-te conta, tens 12 e afinal não é assim tão pequeno, surpreendi-me pela positiva. Por isso, tentei sempre baixar as expectativas. E foi o que aconteceu com
o álbum dos First Blood After Coma. Tipo, eles vinham do primeiro álbum, que eu não sei dizer o nome porque é um nome bem esquisito e agora também não vou procurar. Depois, mas era bom. O segundo, o Drifter, ainda melhorou, e só que manteve-se ali sempre no mesmo estilo. E o Nu é totalmente diferente, ou seja, é bué complicado comparar. E a cena é, será que as bandas devem se manter sempre na mesma linha ou devem inovar? E tipo, claro que devem inovar, só que lá está, foi uma inovação bué brusca, porque acho que ninguém estava a contar com aquilo. Mas agora, o álbum saiu em 2018, acho eu, deixa cá ver. Não, saiu no dia 1 de março de 2019, ok. O álbum saiu no dia 1 de março de 2019 e tipo, só no início de 2020 é que o álbum foi melhorando para mim. Ou seja, demorou quase um ano para eu aceitar este álbum, entre aspas. E agora, cada vez que o ouço, vai melhorando. E isso por vezes acontece também com os filmes. Tipo, há filmes que precisas de ver mais do que uma vez para teres a tua opinião formada. Não estou a dizer que esses filmes que são melhores ou que são piores, meu. Mas é a cena, meu. Há obras de arte que são mais complexas e que te dão mais trabalho a analisar. Se calhar como tudo na vida. Tipo, se só vês uma camada, pensas, esta pessoa é merda. E tipo, não. Há várias camadas. No fundo, nós somos todos mil folhas de cenas. Mil folhas de cenas. Acho que é uma boa definição para pessoas. Mais cenas que aconteceram. Pá, o Bolsonaro supostamente está com a Covid-19. Eu tenho aqui Bolsonaro com Covid e valor da vida humana. Eu vou tentar não falar muito de Covid-19. Vou só falar neste caso, porque é um caso específico. E tenho aqui mais 2 temas. E até aqui mais 2 pontos, mas acho que dá para agrupar tudo neste. Vamos ver. Muita gente está com teorias da conspiração. E aqui eu meto teorias da conspiração entre aspas, porque estamos a falar de Bolsonaro, ok? Não é de uma pessoa normal. Em que há vários brasileiros a dizer que isto é só uma jogada de marketing para baralhar as cenas, do tipo, acho que um dos filhos dele está a ser investigado pelo caso do Queiroz, o gajo que foi preso há pouco, que movimentava milhões e afinal esse dinheiro ia ter com os filhos e o caralho. É tudo um esquema de corrupção, ou seja, basicamente o que ele quer acabar, toda a família está envolvida nisso. E então, a hashtag Força Covid chegou aos trending topics no Brasil. Acho que não chegou aos trending topics mundiais, mas chegou aos trending topics no Brasil. E então houve pessoas a criticar, será que devemos desejar a morte a um ser humano? A vida humana vale mais do que isso? E tipo, ok, eu percebo que... percebo, porque é assim, eu vou dar o caso do assassino da Beatriz Lebre, que supostamente se suicidou na cadeia. E tipo, eu vi pessoal a festejar o suicídio. E essa aí atacou-me, porque foi tipo, ok, o gajo matou a namorada e agora suicidou-se, mas tipo, o justo era o gajo pagar na cadeia pelo que fez e não suicidar-se. Mas vi pessoal a festejar e essa aí coisa afetou-me, porque foi tipo, ok, em princípio o gajo cometeu um erro na vida, que foi, ok, matar uma pessoa. Quem nunca cometeu erros que atira a primeira pedra. Agora, o Bolsonaro, meu, é um caso à parte, meu. O gajo está a ser responsável por mortes e mortes de brasileiros no Brasil. E tipo, temos o caso em que o gajo supostamente está infectado. Ele tinha a opção de dizer às pessoas, isto afinal é real, mantenham um isolamento e tal. Não. A atitude do gajo foi falar para os jornalistas e tirar a máscara, ou seja, meter em risco os jornalistas, dizer que está a tomar a hidroxicloroquina ou só cloroquina e que curou-o em 24 horas e tipo, será que não compensava mesmo mais matá-lo só? Porque lá está, meu, estão a morrer pessoas no Brasil e imaginem, é aquela cena, e ele agora ganha sempre, porque foi o que eu até ouvi no outro podcast brasileiro. Ele agora vai ganhar sempre, porque faz de conta, se isto presumindo que ele está realmente infectado, se a doença não o destruir mesmo, se for só uma gripezinha como ele disse, aí vai ganhar, porque vai dizer, estão a ver, não era preciso isolamento, isto não me afetou nada. Se o afetar e o deixar na merda, ele vai se fazer de vítima. Por isso, e todas as pessoas vão esquecer que ele criticava o isolamento e tudo, só foi, o nosso mito, a vítima. Se ele morrer, ok, vai ser um mártir
vão poder acusar o sistema, ou caralho, não sei. Um, e os filhos provavelmente vão ganhar mais força na política, não sei. Mas a questão é, uma vida humana é uma vida humana, ok. Mas tipo, não podes comparar, faz de conta. Eu acho que ninguém ia desejar a morte a uma senhora idosa só porque sim. Agora, quando estás a ser responsável pela morte de, de milhares de pessoas, de dezenas de milhares de pessoas, por causa das tuas atitudes burras, se calhar era um mal menor a morte da pessoa. Mas não sei, meu, isto é bué complexo. É bué complexo e eu ainda não tenho de ter a minha opinião formada, mas é a tal cena. Imaginem que era o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, infectado com Covid. Pá, não sei. Não sei. Mas eu também sou uma pessoa que deseja bué morte às pessoas. Porque há bué pessoal que existe bué e então, por que não? E isto agora ficou bué tenso, bué tenso. Mas vamos então seguir. Não acham, ok, ainda continuamos na Covid. Não acham que Portugal está a sofrer uma brasileirização? Eu estou a sentir isso, infelizmente, mas porque no Brasil a impressão que dá é tipo, o pessoal fartou-se de estar em casa, então, não, temos de sair na rua. E eu nem vou pôr esse ponto, porque hoje vou ao cinema, por isso nem estou a pôr isso. Estou só a pôr o facto de pessoas que estão a ser informadas dos riscos e mesmo assim acham que têm razão. Eu até percebo, porque tipo, toda a gente quer ter sempre razão em tudo e estar sempre certo. Eu até percebo isso. Mas, por exemplo, quando alguém te diz puto, tens de usar sempre máscara porque senão estás a pôr em risco as outras pessoas. E tu pensas, não tenho porque eu é que sei. Será que sabes mesmo, meu? Mas será que tu percebes mesmo de epidemiologias e como é que o vírus se transmite? Só que lá está, meu, não sei se é para impressionar outros, o que é, mas é tipo, não, eu agora é que sei, estás a perceber? Eu só uso máscara quando me apetecer. Então isso está bué estranho. E o outro raciocínio que me veio é, o que é melhor? Ter Covid ou ter SIDA neste momento? Porque eu vou ser sincero, tipo, ter SIDA permite beijar na boca, estás a perceber? E ter Covid, não vais andar aí a beijar na boca um desconhecido, ou será que vais? Lá está, temos de balançar isto, porque é tal cena, meu. Faz conta. A Covid destrói qualquer laço, estás a ver? É bué fodida, faz conta. Queria-te dar um abraço. Afasta-te que podes ter Covids. A SIDA já não, meu. A SIDA é só... mete só esta película de plástico para não haver contacto entre nós. Ou então lá está, ou então estão a faltar preservativos humanos. Se calhar é isso, se calhar é essa a solução para a Covid, que é revestimos-nos todos a uma película de filme, aquele plástico tipo de embrulhar as comidas, isso, revestimos-nos todos a essa película e então já pode haver contacto. Se calhar é esse o ponto. Porque enquanto que a Covid faz conta, abraçar, não podes. Beijar na boca, não podes. Qualquer tipo de contacto físico, não podes. SIDA, beijar na boca, podes. Abraçar, podes. Contacto físico, podes. Sexo, podes. Só precisas de usar preservativo. Estás a perceber, meu? Por isso, se neste momento pudéssemos substituir a pandemia de Covid, se calhar era fixe substituir pela pandemia de SIDA. Até porque a SIDA já tem, entre aspas, cura. Não é bem cura, mas é tipo tratamento. Por isso é essa uma questão interessante para mentes loucas como a minha. Se pudessem substituir esta pandemia, por qual outra pandemia é que substituiriam? Acho que a SIDA é uma cena fixe. Esta frase solta vai ficar interessante. Acho que a SIDA é uma cena fixe porque já tens tratamento, ok? Não tens ainda a cura, mas já tens algum tratamento. Por isso, agora tipo, se fosse ébola, em que sei lá, 30% da população que é infectada morre, aí já é fodido. Ou sei lá, outra gripe mais fodida, tipo gripe espanhola, se bem que a gripe espanhola é H1N1, ok, mas tipo peste negra que agora voltou na China, tipo é fodido, estás a perceber? Acho que a SIDA é uma boa pandemia para ter agora em 2020. Por isso, se tipo, ainda estamos naquele período dos 24 meses em que dá para devolver, se tivermos a fatura. Por isso, o paciente zero
na China se guardou a fatura da compra do animal que lhe transmitiu a Covid, se calhar ainda dá para trocar. E pá, puto, se me estiveres a ouvir, troca por SIDA, meu. Troca por SIDA porque primeiro podemos sair de casa, ok, na boa. Não precisamos usar máscara, só precisamos usar preservativo. Se bem que lá está, para outras pessoas isso também é duro. Porque há pessoas que, não, com preservativo não fodo. Então, meu, então vai haver sempre merdas. Outra cena que eu tinha aqui é quanto é que vale uma vida, o preço de uma vida. Isto se calhar eu devia ter falado logo a seguir ao Bolsonaro, mas empolguei-me. Porque há muito aquela discussão de mas a economia não pode parar. E então a questão é, ok, a economia não pode parar, mas até quantas mortes é que é aceitável? Estás a perceber? Tipo, por exemplo, no Brasil, vou sempre dar o exemplo do Brasil porque é o exemplo que nós conhecemos melhor. Conhecemos melhores. Houve sempre aquele discurso, o Brasil não pode parar, não sei o quê, o Brasil não pode parar, temos de continuar, senão vamos matar a economia. Só que lá está, já morreram 60, já passou das 65 mil, pronto, da última vez que vi, agora não sei quantos é que estão exatamente. Ok, a economia não pode parar, mas agora vamos fazer de conta que há um crime de homicídio. E temos a indenização que o homicida paga à família da vítima. Não sei se já pensaram nisso. Foi um raciocínio que me veio à cabeça, se calhar é estúpido, mas pronto. Isso depende sempre da idade da pessoa e tal, mas faz conta, se é um jovem a falecer, sei lá, a indenização para a família é tipo 100 mil euros. Pelo menos antes era assim, agora não sei como é que está isso de indemnizações. E se calhar tínhamos de fazer as contas, tipo, às pessoas que morreram atribuíamos um valor, porque pelos vistos, para aquele pessoal que só interessa o dinheiro, é assim que se fazem as contas, e então atribuímos um valor, sei lá, tipo, tens 20 anos, 100 mil euros, tens 30, 90 mil euros, ia descendo sempre assim, não sei. Até tipo, tens 80 anos, 10 mil euros, porque se calhar só ias ver mais 5, não sei, e calculava-se quanto dinheiro é que o Estado perdeu com essas vítimas. O Estado perdeu. O país perdeu com essas vítimas. Para pensar se realmente vale ou não parar a economia ou não. Porque lá está, eu acho que as pessoas mais positivas tinham aquela cena tipo, isto agora vai ser o fim do capitalismo e agora vamos voltar para uma nova cena. Mas foi tipo, não, isto foi só sacar o travão de mão porque esta curva é boa apertada e eu estava-me a despistar, mas agora que já estabilizei o carro, voltamos ao percurso normal. Tem lá calma. E então, não sei quanto é que vale uma vida humana. Queria que chegássemos a esse consenso. Por isso, se algum especialista que esteja a ouvir isto, que me responda. Mais cenas tivemos esta semana. Tivemos as confirmações do Alive. E tivemos, que vai ser a desrecomendação desta semana, o posto emissor da Blitz com o Álvaro Covões. Para quem não sabe, o Álvaro Covões é o CEO, o presidente, ou o caralho da Everything is New, organizadora de vários concertos internacionais e organizadora do Alive e dona do Coliseu dos Recreios. Eu ia dizer da Altice Arena, mas Altice é da Altice. Mas se bem que também organiza lá concertos. Primeiro, a entrevista está um aborto autêntico. Ainda por cima, há 2 semanas tivemos o João Carvalho, o organizador do Paredes Coura e do Primavera Sound, e tipo, a diferença é abismal. Mas sei lá, tem lá cenas tipo, tem lá cenas dele a dizer que começou a trabalhar aos 12 anos, que isso agora até criou boa polémica no Twitter. E a cena é que ele disse, não foi porque precisava, foi por opção. E isso faz-me lembrar o que o Emicida disse no Poucas, no podcast brasileiro, que tipo, uma cena é tu ajudares o teu pai no supermercado a vender chicletes ou caralho, ou a estás na caixa só a receber o dinheiro e a dar os trocos. Uma cena é isso. Outra cena é tu trabalhares no campo ou carregares sacos de carvão ou caralho com o teu peso. E tipo, é tal cena, esse pessoal não percebe o privilégio que tem.
Esse pessoal não percebe o privilégio que tem. E depois temos tipo ele a dizer que a ditadura portuguesa foi muito sui generis. Foi uma ditadura muito sui generis. A falar que está-se a cagar para o que vê nas redes sociais. O que importa é vender bilhetes. Basicamente foi isso que ele disse. Ele disse, o melhor barómetro é os bilhetes que vendo. Não me importo com o que dizem as redes sociais. E disse que por vezes que as pessoas que se dão mais ao trabalho de criticar do que elogiar. Para essa cena, pá, eu recomendo ao Álvaro Covões e a toda a gente que procure no Instagram, por exemplo, @Vodafone Paredes de Coura, e que veja lá a maioria dos comentários e a ver se são críticas, se são elogios, não sei. É assim só uma cena que eu estou a dizer para o ar. Porque quem sou eu, não é? Quem sou eu? Mas, por exemplo, se é uma cena que eu curto mesmo, eu dou-me ao trabalho de elogiar. Ok, não é sempre. Se for uma cena só que a ver, passo. Agora, se for uma cena que eu curto mesmo, eu dou-me ao trabalho de elogiar, estás a perceber? E se calhar é por isso que a live é aquela cena. E a melhor pérola para mim foi ele basicamente dizer que o festival só não se realizou porque há vários palcos e então o pessoal ia se cruzar. Ou seja, para ele era na boa fazer um festival com 65 mil pessoas, na mesma. Porque acha que podia mesmo acontecer se toda a gente ficasse nos seus lugares. Está bem, Álvaro Covões. Está bem. Não sei, não sei. É provavelmente das pessoas que eu mais odeio em Portugal. Porque lá está, há uma diferença abismal entre ele e o nosso boss. E então, pá, é triste ver tipo alguém que fala de um festival mesmo com amor à música e o caralho, e vês que tipo, basta seguires um e outro nas redes, basta seguires o boss e vês que ele está sempre a partilhar músicas novas, a partilhar sempre cenas, a partilhar histórias que já viveu, e o caralho, falas de Paredes de Coura e ele partilha sempre histórias engraçadas, curto beira, concertos e tudo. E depois tens ali o Álvaro Covões, que é tipo, ok, deixa-me ter só uma pulseirinha e um fiozinho para dizer que sou jovem e vou organizar isto só para lucrar. E tipo, é estranho. Claro que nós temos todos de lucrar, claro. Mas tipo, convém ter um bocado de interesse por aquilo que estamos a fazer. Mas, e então essa é a desrecomendação, Eu tinha recomendado aqui há umas semanas o Posto Emissora, dizer que era um podcast fixe, mas não ouçam o episódio do Álvaro Covões. Ou então ouçam, só para passar raiva. Que acho que também é interessante por vezes. Mas, vamos agora ao verdade palurdice desta semana. Toca jingle, Bia. Minutos tólidos, comentários tultos, tudo isso para dizer que são só muito estúpidos na verdade de palurdice. Verdade de palurdice. Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. Ok, na verdade de palurdice desta semana, temos duas cenas. Primeiro, temos aquela votação. Eu nem sei se já foi a votação definitiva. Ok, já saiu aqui. Aquela votação para o financiamento público das touradas, em que nós descobrimos que as touradas recebem 16 milhões de euros por ano de dinheiros públicos. E tipo, acho que isto foi muito mal gerido por quem defende as touradas, porque foi tipo, eles querem acabar com as touradas. É verdade que queremos, mas o que se estava aqui a decidir não era acabar com as touradas, era acabar com o financiamento público. Porque, lá está, são 16 milhões e tipo, 16 milhões para touradas, para uma cena que pelo menos na nossa bolha, que isto é sempre bué coisa, que é na nossa bolha, tipo, o Biden vai ganhar as eleições americanas, o Bolsonaro vai perder as próximas eleições brasileiras, o Bloco de Esquerda e o PCP são eleitos com maioria absoluta, e na nossa bolha. Mas depois há uma vida para além da bolha. E então na nossa bolha, a maioria do pessoal parece que é contra as touradas. Mas, aqui nesta votação, tivemos o PS, PSD, PCP, CDS e Chega a votar contra todos os projetos de lei que defendem o fim do apoio público às touradas.
E pá, só o Bloco de Esquerda, PAN, PEV e Iniciativa Liberal é que votaram a favor. Ok. E cerca de 3 dezenas de deputados socialistas, ou seja, o PS estava ali dividido. Mas pá, o que me chateia nisto... ok. Isto então surgiu de uma petição online. É isso, 25 mil assinaturas. Ok. Ok, então pronto. Então, ainda mais uma razão para ser debatido. E pá, o que me chateia nem é PS, PSD, porque esses aí o que eles querem é mamar votos. E ter a maior parte da população do lado deles. O que me chateia é tipo, ver um partido como o PCP e depois percebe-se porque é que o PCP é visto por muitos como um dos maiores partidos conservadores e o caralho. Porque lá está, meu. Tens este tipo de iniciativas em que o PCP podia ficar do lado da esquerda e votar contra isto, ou neste caso votar a favor do fim dos dinheiros públicos para apoiar a tauromaquia. E não, meu, vês o PCP do lado errado da história. Tipo, depois é por isso que vês o PCP a ser constantemente atacado por causa deste tipo de merdas. E pá, deixa-me triste porque eu não sou daquele pessoal que acha que se deve extinguir o PCP e que o comunismo, o Partido Comunista Português é como se fossem os nazis. Não, até porque apesar do PCP ter bué merdas, mas foi bem importante para a nossa Revolução do 25 de Abril e para todos termos liberdade. Mas pá, mas lá está, meu, depois perde-se nestas pequenas merdas, meu. Lá está, tipo, o pessoal é contra as touradas, mas a partir do momento que não há dinheiros públicos envolvidos, ok, queres fazer a tua tourada? Faz. Se conseguires arranjar dinheiro suficiente, faz. Agora, porque é que nós temos de estar a pagar para uma cena que nós não queremos? Estás a perceber? É isso. E pá, chateia bué, só que lá está, quase ninguém falou dos dinheiros públicos, só se falou de, querem proibir a tauromaquia. Não, que essa é proibir que o dinheiro dos contribuintes seja usado para isso. Estás a perceber? E depois lá está, meu. Fim das touradas, o pessoal querem-nos proibir, nós só precisamos de 16 milhões. Ok. Quanto é que será que custou à RTP comprar os direitos da série Destemidas? Será que foram 16 milhões? Estás a perceber? É muito isso, meu. É muito isso. Eu, por mim, acabavam as touradas. Até porque... Ou então fazíamos touradas com betos, meu. Metíamos os betos lá no meio e espetávamos-lhe cenas nas costas. Por que não? É que depois temos Miguel Sousa Tavares, meu, a dizer... Tipo, essa cena do Miguel Sousa Tavares com uma deputada do PAN, meu, é totalmente surreal, meu, totalmente surreal. Temos o Miguel Sousa Tavares a comparar touradas com passarinhos em que a mãe penica o filho, meu. Isso é bué bizarro, em que tipo ele diz, eu no outro dia estava a ver um documentário, por acaso, em que uma mãe acaba de ter um passarinho e penica-lhe a cabeça. Se não retirassem o passarinho, a mãe matava o passarinho. E foi tipo, pá, nem vale a pena, meu, nem vale a pena. Mas a outra verdade para Lourdice é uma cena no YouTube, está no YouTube. Tiago Paiva, eu preciso ver quem é o gajo, que eu nem sei quem é o gajo. Tiago Paiva, que ele aqui tem 43 mil seguidores no Instagram e na descrição tem embaixador de absolutamente nada e depois tem aqui um e-mail para acting e outro e-mail para collabs e depois ele ficou conhecido por causa desta cena dos blind dates, ou pelo menos está-se a falar dele agora por causa desta cena dos blind dates ou blind date. Para mim dormir é íntimo, é mais íntimo até do que... Vamos aí, eu acho que é menos íntimo do que jantar. Não me digas. Acho, então Mas se repara. eu sabia, podia ter pedido à minha gente para, olha, combinam com a Leonor Eu falei e com a tua passávamos agente. a parte de jantar. Eu falei com a tua agente. Ela disse, não, mas vamos jantar primeiro que ele gosta. Eu, se ele gosta. Eu tenho aqui uma publicação no Instagram. Blind Date é o meu novo conteúdo desenvolvido para a NIT, New in Town, para quem não conhece, e que estreia na próxima quinta-feira, 18 de junho. O date está marcado, só não sei com quem. Até que a venda dos olhos é tirada e voilá. O cenário
O cenário são diferentes restaurantes da cidade de Lisboa. Vou lançar-te um desafio a cada episódio. Fica atento. A gravação dos episódios foi efetuada no final de 2019, antes da pandemia de Covid-19. E pá, este gajo é bué bizarro, meu. A sério, este gajo é bué bizarro, meu. Deixa ver aqui. Eu fiquei a conhecer isto no Extremamente Desagradável da Joana Marques. E isto tem 4 episódios. Deixa cá ver. Temos o primeiro com a Mafalda de Castro. O segundo com a Carolina Loureiro. O terceiro com a Leonor Seixas. E agora o quarto com o Ivo Lucas. E é tipo... Meu, o gajo é bué bizarro, meu gajo. Depois o gajo acha-se bué engraçado, meu. Ele faz piadas, sei lá. Estava a fazer uma piada com a Carolina Loureiro. Estava a dizer, eu gosto de falar para ti porque tu és tipo um gajo para mim. E tipo, ela disse qualquer cena e ela, eu tenho um amigo e sabes qual é a melhor parte desse meu amigo? É o cu da namorada dele. E começas a rir e tipo, vê-se que ela fica bué desconfortável e ele ri-se sozinho e tipo, parece aquele palhaço que faz a festa, lança as canas e lança os foguetes e apanha as canas, tipo, bué bizarro, meu, bué bizarro. E tipo, como é que um gajo destes tem assim acesso a uma marca patrocinal ou caralho para fazer este tipo de conteúdos? Meu, é bué estranho, meu, é bué estranho. Mas, meu, procurem no YouTube Blind Date e sejam felizes ou façam qualquer merda ou matem este gajo, sei lá, porque bué bizarro. E vamos agora à arroba a seguir desta semana. Toca aí jingle, Bia. Arroba seguir. Pá, esta semana tenho 3 arrobas a seguir, ok? Tenho a primeira que é o Tim Bernardes. Tim Bernardes no Instagram. Porque ele agora... Tem... Tim Bernardes tudo junto, ok? Ele agora tem um projeto novo. Que é como é que se chama? Session Cassette. Em que ele canta uma música. Até vou ler aqui a descrição. Projetão de quarentena. Essa semana começa um projeto meu junto com a Enjoei, que andei bolando nesses tempos confinado. Ele junta uma série de vídeos aqui e um bazarão das minhas roupas lá no Enjoei. Em cada vídeo eu toco e gravo uma música num canto diferente da casa no meu gravador de fita cassete. E a lojinha veio também de uma limpa de armário que essa quarentena me deu tempo de fazer. Tinha um monte de roupa das épocas dos primeiros discos que eu não usava mais, que vocês já devem ter-me visto usando por aqui e agora vão para novos lares. A lojinha estreia esta terça, dia 7 de julho, no site do Enjoei, assim como o primeiro vídeo aqui no meu IGTV. Fica de tocaia aí para catar umas roupas maneiras. O dinheiro que eu arrecadar com essas roupas vou doar todo para o Mais da Favela, uma iniciativa muito massa da CUF Brasil. A cena das roupas para nós acho que não está em, não podemos aceder a elas, não sei, também não me interessa, mas lá está, é uma cena fixe até porque o dinheiro vai ser doado. Mas os meus vídeos estão muito fixes, e pá, ele só tocou 2, o Talvez e o Volta. E pá, neste de Volta, meu, eu cheguei a casa e chorei bué, está uma versão muito boa. E pá, Tim Bernardes é do caralho, e toda a gente o devia conhecer, por isso, sigam o Tim Bernardes nas redes e ouçam a sua música no Spotify. A outra arroba a seguir, que também vai ser uma recomendação, é arroba Lil Zé Músico, tudo junto, no Twitter. Esta é no Twitter, pá, é mais no Twitter porque eu descobri esta perla, que é um puto brasileiro de 11 anos, em que o gajo faz trap, acho que é trap, mas pá, as fotos dele no Twitter são bué engraçadas porque é tipo, são
são tipo bué. É um mundo bué simples. Por exemplo, a última foto que ele tem, que ele lançou uma música nova chamada Pulei no seu bloco. E então tá aqui. Ele com o outro puto com quem ele fez a música. A grana é que eu ganhar no Spotify e YouTube da música Pulei no seu bloco, vou rachar com o CJPLGZ, deve ser o nome do gajo. Não importa quanto, mas a metade será dele, ponto final. E tipo, e foi engraçado, ó, por exemplo, aqui outra. Aí, um fã me perguntou o que eu achava das tretas no trap. Respondi, eu não acho nada, nem olho, prefiro fazer música e ficar em paz. Coisas negativas atraem coisas negativas. E tipo, é bem engraçado, até porque eu pensei que o gajo era português, porque ele é seguido aqui pelo Nerv e pelo Paqui e pelo Miguel Menai e Eduardo Coutrinho. E então eu pensei que o gajo era português. E não, depois é que fui ouvir as músicas dele e afinal o gajo é um puto brasileiro. E então fica aí a recomendação. Lil Zé Músico no Twitter. Porque, transmite bué paz, meu. As publicações dele transmitem bué paz e acho que é necessário. E a música, até é engraçadinha. Até é engraçadinha a música. Por isso, podem também ouvir. E a última arroba a seguir é @Culture Live Online, tudo junto. É um projeto da Clive-On, acho que é Clive-On que se chama a cena, Clive-On Culture Line Online, ok. Em que tens tipo uma sala virtual, ok, e tens o concerto também ao vivo, ou seja, concerto ou outras cenas. Em que pós-concertos, eu estou aqui sempre a dizer concertos, mas pode ser stand-up, pode ser outras cenas qualquer. Pagas 2€, ok, pagas 2€. E depois também tens a opção da entrada VIP, que é basicamente ver na sala. Apesar dos nomes que foram confirmados não serem nada especiais, nem serem nada à minha cena, é uma iniciativa fixe, ok, para trazer cultura. Principalmente nestes tempos em que ainda não se pode bem sair de casa, nem se pode bem ir a tudo e provavelmente há pessoas que nem se sentem confortáveis em ir às cenas. E é uma iniciativa portuguesa, acho fixe. Tens, por exemplo, tiveste um concerto Mundo Segundo, em que a entrada era 2€, e para o Art Club era 20€, lotação limitada a 100 pessoas. Depois, a Fernando Daniel, também 2€. A Ana Arrebentinha, 2€ também. Rachinol Faduns, também 2€, estás a ver? E é estas cenas e aquilo é, pelo que eu ouvi no podcast Fita Isoladora, aquilo basicamente é como se fosse um concerto, ou seja, se chegares atrasado ao live não dá para puxar para trás, é como se chegasse atrasado ao concerto. Por isso, porque não? Pode ser uma iniciativa fixe, por isso, se quiserem, sigam aí Culture Live Online no Instagram. E vamos agora para as recomendações culturais desta semana. Toca aí jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, esta semana temos aqui algumas recomendações. Começamos pelas da Netflix. Temos o especial de comédia do Tiago Ventura, Poucas. Eu acho que o Zé Lopes já tinha falado disto. Eu acho que já, porque eu não me recordo o nome do comediante, mas eu acho que devia ser este. Porque eu lembro-me dele dizer num podcast dele que o gajo fazia parte do grupo 4 Amigos e que para ele que era o melhor humorista brasileiro da atualidade. E eu acho que é este. Eu curti, apesar de ao início ser um bocado difícil, porque lá está, é uma linguagem totalmente diferente da que nós estamos habituados, mas depois de entrar na onda, o gajo é muito bom na comédia que faz e o gajo não só tem piada como toca em cenas importantes. Ele ainda tem mais 2 especiais de comédia no YouTube, mas os do YouTube eu só ouvi, eu comecei a ouvir o primeiro, mas
a qualidade não é tão boa e então tiram-me um bocado da cena. Pode ser que mais tarde veja, mas a qualidade, eu digo, de som e edição e tal, não é tão boa como o da Netflix. O da Netflix está impecável, meu, eu dei 8 estrelas na escala ao puto barba, por isso, recomendo bué. Depois, a outra recomendação é o Homemade, ou Feito em Casa. É aquela cena das curtas-metragens feitas por realizadores ou pessoas normais, não sei. Também podem ser pessoas normais, acho eu, que fizeram de várias partes do mundo. Eu não vi todos, acho que vi 10 episódios, acho que são 17, mas são todos episódios curtos. Curti bué do segundo, e o segundo e o terceiro foram se calhar os que me chamaram mais a atenção até agora. Depois houve alguns que eu achei ok, mas pronto, lá está, foi para mostrar várias realidades, por isso estou a curtir bué. E depois recomendo uma cena que eu já recomendei aqui, mas acho que está mais atual do que nunca, que é um documentário sobre... O documentário chama-se Período, o estigma da menstruação. E a sinopse é assim: na Índia rural, onde o estigma da menstruação persiste, as mulheres fabricam pensos higiênicos a baixo custo e lutam pela sua independência financeira. Tipo, o documentário é de 2018, acho que ganhou o Emmy de melhor documentário de curta-metragem ou assim qualquer cena, porque só tem 26 minutos, ou seja, é uma cena curtinha. E tudo porquê? Porque esta semana, para quem tem Twitter já sabe, para quem não tem, criem Twitter se quiserem, ou não. Houve uma piada que começou uma piada entre as mulheres a dizer que bebem a menstruação. E então houve pessoas que acreditaram, houve outras que basicamente só partiram para a ofensa, e houve outras como eu que só se começaram a rir. E então este documentário conta a história de como a menstruação ainda é vista na Índia. E esta semana veio comprovar que em Portugal, pelos vistos, não há assim tantas diferenças. Até porque surgiu uma reportagem na RTP a dizer as pessoas que menstruam, e criou uma polémica do caralho do tipo: só as mulheres é que menstruam, ok? Mais ninguém menstrua. E agora surgiu uma notícia do Público, da Aline Flor, que eu recomendo, é de leitura obrigatória, a falar de histórias de homens transexuais que também menstruam, porque isso, lá está, é normal uma pessoa não saber, porque basicamente são ainda temas tabus que ninguém fala, e então, acho importante falar disto para quebrar tabus, ok? Então recomendo esse comentário, recomendo também a notícia do Público. A reportagem da RTP não a vi, mas também deve estar boa, porque acho que pelo menos aquele pessoal que não tem a bandeirinha de Portugal a seguir ao nome no Twitter falou bem dela, por isso, e só o pessoal que tem a bandeirinha de Portugal é que reclamou, por isso, acho que vale a pena. E depois a última recomendação da Netflix é Mucho Mucho Amor, The Legend of Walter Mercado. E a sinopse é assim: dono de uma imagem glamourosa e um coração terno, o lendário astrólogo Walter Mercado desapareceu no auge da fama. Este pujante documentário explica porquê. E tipo, é uma figura que para a maior parte dos portugueses acho que é estranha. Acho que ninguém, pelo menos eu nunca me lembro de ter ouvido falar dele. Mas tipo, na América, principalmente nos Estados Unidos e América Latina, o gajo era uma febre, O gajo chegou... Fala-se no documentário que ele era seguido por 150 milhões de pessoas na altura. Tipo, 150 milhões de pessoas viam os programas dele, ou caralho. Ele, tipo, era uma figura bué estranha, mas percebe-se bem porque é que o gajo era assim. Porque o gajo tinha carisma, tinha star quality, como aquele gajo dos ídolos. Mas tipo... está um documentário muito fixe. Eu dei 10 estrelas na escala ao puto barba. Tipo, não é um Tiger King que é bué bizarro. Não é. Mas é um documentário muito fixe. Muito fixe. E vê-se como a figura dele foi importante para várias lutas. Como
como por exemplo, como para a luta LGBT, em que, porque o gajo, pronto, basicamente o gajo tem uma figura andrógena, tipo, tanto parece homem como parece mulher, e tipo, o gajo apareceu nos anos 60 na televisão, acho eu. O gajo começou primeiro a fazer novelas, que o gajo nasceu em Porto Rico, começou primeiro a fazer novelas e depois virou, entre aspas, astrólogo. E tipo, é uma história de sucesso, meu. É uma história de sucesso, só que depois lá está. Depois tem lá um plot twist a explicar porque é que o gajo desapareceu e tal. Mas recomendo muito, meu. Recomendo muito. E tipo, se a cena que a Netflix é boa é fazer documentários. Por isso recomendo. Muito, muito amor na Netflix. Depois, músicas. Pá, recomendo Lil Zé. Ok, recomendo Lil Zé. Pá, eu estou a falar mesmo a sério. Recomendo. Pá, quem curte Chico da Tina, quem curte David Bruno, acho que também vai curtir Lil Zé. Eu só ouvi o álbum Sauce, Sauce, e vai estar aqui a tocar a modo avião desse álbum do Lil Zé. Achava que dinheiro era diversão, mas hoje vejo que você não é solução. Querida, você parte do meu coração. Tento viver nesse mundo de ilusão. Achava que dinheiro era diversão, até eu ficar rico junto com os meus irmãos. E tipo, meu, é um puto de 11 anos, meu. Temos de dar valor ao gajo. Tipo, é ele que faz os beats, é ele que escreve as merdas, é ele que faz tudo. Por isso, meu, é fixe ver esses putos assim a começar. É fixe ver esses putos assim a fazer cenas, meu. É melhor do que estar a mandar bocas no Facebook, por exemplo. Depois também recomendo From Atomic, uma banda do Porto. Mais uma recomendação não, quase imposição da Bia dos Jingles. Tipo, só tem 99 ouvintes mensais, ok? Pá, eles têm o álbum de estreia que se chama Deliverance e tipo, está muito fixe, meu, está muito fixe. O álbum tem 11 músicas, 48 minutos e 11 segundos, mas está muito fixe, curti bué. Por isso procurem por From Atomic no Spotify ou onde queiram e recomendo. Depois, pá, tenho aqui mais duas recomendações que não são tão atuais, mas acho que vou falar delas. Acho que vou falar delas porque lá está, vai haver aqui 2 semanas em que eu vou gravar os episódios, pelo menos uma, em que vou gravar o episódio com alguma antecedência, porque férias. Na outra ainda não sei bem, porque vão acontecer aí merdas neste verão, ok? Vão acontecer aí merdas. Mas então, a outra recomendação é Ennio Morricone, que faleceu este ano. Faleceu esta semana. E pá, não vou ser aquele fake a dizer eu curtia bué dele. Vou dizer a verdade, só o comecei a seguir no Spotify quando soube da notícia da morte. Mas, dito isto, acho que qualquer pessoa conhece pelo menos uma música dele. E então o que eu recomendo é a soundtrack do filme Once Upon a Time in the West, que tipo, está magnífica, meu, está magnífica. E então recomendo e pá, o Spotify é a única rede onde é aceitável seguir pessoas depois da morte. Porque lá está, porque mesmo depois da morte tens lá as músicas delas. Agora tipo, noutras redes é só estúpido. Mas então recomendo e vou ouvir mais da obra dele porque gostei bué. E vai estar aí a tocar uma música desse álbum.
E depois recomendo o álbum de Tim Maia Racional Volume 1. E tipo, este álbum é de uma altura do Tim Maia. Eu descobri Tim Maia este ano, por isso agora tenho de maturar porque tenho de descobrir tudo. Este álbum é de uma altura em que o gajo se tinha iludido com uma religião qualquer, ou caralho, tinhas de fazer votos de pobreza e tal. E tipo, o álbum é bué bom, meu, é bué bom. E é fixe ver como ele depois, no futuro, se desiludiu com esta religião, ou lá o que é que era isto, se desiludiu e tal. Mas é fixe ver como, mesmo estando iludido, mesmo isto ser tudo uma ilusão, como o gajo conseguiu fazer um álbum do caralho. Então pá, é um álbum de 33 minutos, ou seja, ouve-se rápido, mas tipo, tem ali sonoridades e o caralho muito fixe. E então é um álbum de 1975, mas pá, recomendo bué. Racional Volume 1, eu sei que tem o Racional Volume 2 e o Racional Volume 3, que só foi lançado depois da morte dele. O Volume 2 ainda foi lançado em vida, o Volume 3 só foi lançado depois da morte. Mas tipo, ouçam Tim Maia que é incrível, é incrível. Que beleza é saber seu nome, sua origem, seu passado e seu futuro. Que beleza é conhecer o desencanto e ver tudo bem mais claro no escuro. Que beleza! Depois, podcasts, recomendo o Poucas com o Tiago Ventura, com o tal humorista brasileiro que eu falei. E eu, pá, já tinha ouvido esta entrevista para o podcast de Cauê Moura, mas só agora, depois de ver o especial da Netflix, é que fui reouvir. E é que então associei à imagem da pessoa, porque tanto tem no YouTube como tem no Spotify ou Apple Podcasts. Mas tipo, está uma entrevista muito boa em que ele fala da importância do humor e dá exemplos, tal como ele dá no especial da Netflix. E então curti muito da cena. E pá, a outra recomendação de podcasts é o Brochada Sinistra, episódio 15. E há podcast brasileiro, meu, provavelmente das melhores estreias deste ano no mundo dos podcasts, a sério. E pá, é fixe ver que finalmente não, o gajo já teve sucesso, o Magalzão Show tem sucesso, porque, por exemplo, o podcast dele está está sempre no top 30 ou top 35 do Spotify Brasil. Porque lá está, meu, o gajo já fez tudo. O gajo começou a fazer sketches para o YouTube no Magalzão Show, que é uma cena que eu já recomendei N vezes aqui. Depois o gajo foi editor de vídeos no Porta dos Fundos, foi realizador de vídeos no Porta dos Fundos, saiu, virou YouTuber Gamer ou Facebooker Gamer, porque o gajo faz streams na plataforma do Facebook. E agora tem um podcast. Pá, não tem bem data certa para sair, mas tipo, sempre que sai é incrível. E então pá, os três têm uma química do caralho. E então este episódio 15 está a par do episódio 10, deve ser dos meus preferidos, pá. Este episódio 15 tipo, eu já ouvi umas 3 vezes, por isso recomendo bué. Brochada Sinistra, episódio 15. E a última recomendação no YouTube, pá, é o relatório de AB de junho, meu. Relatório do David o relatório do Diogo Batáguas, havia de dizer David Bruno, meu. O relatório do Diogo Batáguas de junho, pá, mais uma vez está incrível, meu. O gajo está fortíssimo com esta cena dos relatórios mensais. E pá, eu recomendo. E acho que é isso. Acho que temos um episódio gravado. Acho que é isso. Pá, já sabem, meu. Já sabem. Tentem ser felizes. E que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.
O Puto de Barba é um podcast produzido pela Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.